Você sabe o que é o main performance? É uma tendência que me chamou a atenção nas redes sociais. Mas o que isso significa? Mas antes de começarmos, muito prazer. Eu me chamo Alex Bezerra, modelo e diretor criativo da grife Aura Brasileira. E aqui, moda masculina é levada a sério. Você o conhece, você provavelmente não ama, mas pelo menos agora ele tem um nome. O termo tem se usado tanto para criticar a falta de sinceridade de alguns homens da geração Z, que se utilizam desse estilo para chamar a atenção de mulheres, ao qual as mesmas e também outros homens os chamamos de manipuladores. Outros apontam como um manifesto de 2020, arquétipos alternativos masculinos anteriores, como os soft boys, o hiper-easter ou o masculino da garota pick me. No mundo da moda, o homem performático se manifesta com detalhes, com roupas neutras, bolsas, acessórios muito variados, calças largas e estilos levados para um pouco o lado mais gótico ou um lado mais nerd. Também livros, fones de ouvido e bebidas. E também combinações que antes não eram consideradas masculinas. Eu considero que o homem performático é superficial em tais interesses, bem como profundamente manipulador na sua abordagem com as mulheres. O homem performático sempre existiu, só que recentemente começou a circular nas redes sociais, em forma de meme, que zombam desse comportamento, que caçou desses homens performáticos. Cieda Colum Sam escreveu no The Huffington Post, afirmou que a popularidade do homem performático estava reforçando os papéis de gênero, afastando os homens da masculinidade tóxica. Um ato de resistência contra a masculinidade tóxica. Alexandre Stoff argumentou em The Conversation que as discussões sobre o homem performático deveriam ser menos sobre os homens, e mais sobre quão superficiais são as redes sociais, ao mesmo tempo que apontava que um meme estava enraizando um cinismo que leva a um ambiente público tóxico. Vocês estão vendo o que acontece quando a gente não pesquisa, não estuda e não procura saber o porquê das coisas? Aí começa a zombar e tal, porque o main performance, né, o homem performático, sempre existiu. Inclusive eu tenho amigos assim. Enfim, só que as pessoas, por não entenderem e não procurarem saber das coisas, começam a criar coisas aleatórias e zombar. E tem pessoas mal intencionadas nisso aqui, que são alguns, vamos dizer, esses homens tóxicos, vamos dizer aqui, né, que acabam se aderindo desse comportamento, desse estilo, para atrair a atração de mulheres. Quando, na verdade, o main performance, o homem performado, é só um modo de resistência contra a masculinidade tóxica e também uma fuga do que realmente é o masculino, sem ser aquele durão e tais que faz coisa loucura, aquele o macho alfa. Aqui eles gostam em si de ler livro, escutar Lana Del Rey, fone de ouvido, uma coisa mais estética, uma coisa bem mais clean, vintage, indo por aí. Como eu disse no vídeo, né, alguns minutos atrás, a versão masculina da Pick Me Girl. Pick Me Girl. É isso, né? Mas por falta de conhecimento de algumas pessoas, de alguns homens, acabam aderindo a, né, fazendo coisas que não devem. O problema não é você ser um homem performático ou querer ser. O problema é você querer ser para atrair mulheres. Aí o problema é esse, porque eu saber o meu signo, gostar de astrologia, música de Lana Del Rey, que provavelmente a maioria desses homens que agora estão entrando nessa tendência, todo mundo quer ser um homem performático, não conhece nenhuma letra, vamos começar por aí, acho que nem sabe quem é Lana Del Rey para começar de conversa. Lê um livro de autoajuda, Hábitos Atômicos, e não aplica nada, só lê por ler mesmo. E gente, assim, né, não tem condição. Então, um homem performático sempre existiu, só que mal intencionados acabaram utilizando para atrair a atenção de mulheres. E o problema é esse, né? Mas, né, como eu disse, a conversa não é sobre os homens, mas sim sobre o comportamento
errado que as pessoas, né, a visão errada que as pessoas tomam sobre um homem performático aqui. E como eu disse no meu Instagram, uns acham loucura e outros acham liberdade. Mas a regra, né, aqui nem regra é, mas o sentido aqui é: seja você. 2025 é um ano da autenticidade, da perfeição. Depois eu vou trazer um vídeo falando sobre isso. Mas enfim, e o que nós estamos vendo agora nessa tendência é um reflexo cultural que está acontecendo. Começou lá na gringa e está jogando pra cá no Brasil também. Entendeu? Então, gente, o homem performático, ele sempre vai vir nesse estilo gótico, nerd, sempre vai gostar dessas coisas. Mas o problema, como eu disse, e volto a repetir, não é você ser um homem performático, não é você fugir do homem tóxico, né? O problema aqui o que está sendo lançado aqui são pessoas mal intencionadas que usam desse comportamento, desse estilo, para atrair mulheres, né? Mas é isso, gente. Fazer o quê, né? Mas como a tendência sempre passa, isso vai passar. Mas o ponto importante aqui é que os homens em si podem explorar a sua identidade e os seus estilos sem ter medo de julgamento. Sem estar naquele padrão do homem tóxico, do homem alfa, gente. Isso é masculinidade tóxica. Tem vários canais de YouTube que falam sobre isso e eu sugiro que vocês assistam, porque vocês vão aprender muito. Porque existe homem de verdade e existe homem que quer ser homem ainda. Então, esse é o problema. Mas o importante aqui sobre o main performance é dar a liberdade de outros homens a explorarem a sua identidade e o seu estilo sem ter medo de serem julgados, né? Sem terem medo de julgamentos alheios de mais olhares. Mas, enfim, se você gostou do vídeo, comenta, curta e compartilhe e envie pro seu amigo já para aprender. Aqui foi uma forma mais explicativa, porque, gente, a gente tem um problema e uma solução. Eu trouxe para vocês o que é um homem performático e o problema dele tá sendo isso agora, porque ele virou meme. Porque muitos usam esse estilo para atrair mulheres. Tipo assim, isso é ridículo, né? Vamos dizer assim, totalmente ridículo. Mas, moda masculina aqui é levada a sério. Até o próximo vídeo.